Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje a gente vai falar da Epson F170, nossa suricola menorzinha aí, que foi lançada há pouco tempo no Brasil. Você já deve ter visto ela aí na internet, deve ter procurado sobre ela, mas você não viu aqui no canal como clube, né? As especificações, o que nós vamos comentar sobre ela. Eu espero que você goste desse vídeo e antemão te peço também que você veja o nosso blog que está aqui embaixo aqui e vá lá ver outras matérias, falar sobre outras impressoras, tem várias coisas lá, vai lá, procura o nosso blog. E tudo que nós falarmos nesse vídeo, muitas coisas vão estar aqui embaixo, os links aí, para você procurar, para você ver e avaliar da sua melhor forma, baseado no que nós vamos te explicar nesse vídeo, tá bom? Então vamos embora para o vídeo lá, começar e te explicar tudo sobre a Suricolor Epson F170. Então, agora aqui na mesa a gente vai falar então as especificações e comentar sobre a SC Suricolor, né? F170 ou F100 em alguns lugares aí fora do Brasil. Bem, primeira coisa que eu quero dizer, isso aí que todo mundo já deve ter visto, que é uma impressora, ela não é uma multifuncional, é uma impressora comum para imprimir apenas ela específica para sublimação. Né? O design dela aí, vocês vão ver que vai ter, né, a questão dela, por exemplo, na traseira dela, você vai ver que tem a conexão USB, a cabo de energia, ela possui Wi-Fi e possui também o Wi-Fi Direct e, além disso, Ethernet, você pode conectar na rede, ela já veio personalizada para isso, porque muitas vezes a pessoa vai colocar uma impressora dessa e vai ampliar depois, né, com o seu serviço, vai querer colocar aí mais uma, e na rede é bem melhor para você fazer isso. Se você ligar as duas impressoras em rede, vai possibilitar você ter mais máquinas e poder mandar para ela imprimir, beleza? É isso aí que é as principais conexões que ela tem, são todas praticamente, né? Praticamente tem todo tipo de conexão, então você não vai ter problema com ela em relação à conexão. Outra coisa, ela também, né, a terceira coisa que ela tem é que ela trabalha com um novo cabeçote da Epson Precision Core. Né? Esse cabeçote da Epson, o Precision Core, né, é um cabeçote que não esquenta, tem a tecnologia de não esquentar, justamente até porque, né, a tinta sublimática ela é sensível ao calor. Então, esse cabeçote que vem nela tem uma tecnologia aí de impressão mais nova e tem uma resolução excelente, não é ruim. Para quem vai fazer sublimação, você vai olhar assim, vai achar assim, nossa, mas a resolução dela, igual você vai ver aí, 1200 por 600 dpi, é pouca. Porque se você pegar um outro modelo da Epson, até uma 3150 tem mais alto, mas são coisas diferentes. Ela trabalha com a resolução otimizada. Então, você vai imprimir, por exemplo, um negócio dela, não vai dar diferença. Né? Se você usasse, por exemplo, uma impressora dessa adaptada, ou 3150, ou outro modelo, na hora que você visse a saída lá, talvez ela sairia até melhor a impressão com ela, porque ela foi preparada para isso. Né? Foi preparada para fazer esse tipo de serviço, é própria para isso. E outra coisa, com esse cabeçote, ela consegue fazer essas impressões até mais ou menos o A4 em 1 minuto. Ou seja, 1 minuto, a cada 1 minuto ela solta uma folha em média nesse sentido aí. Ou seja, se você for trabalhar com ela, você tem que ter intenção, assim, se for uma produção maior, né, você tem que pensar, falar, nossa, mas ela consegue fazer quantas folhas? Ela vai soltar uma folha A4 inteira em a média de 65 segundos, que daria 1 minuto mais ou menos, dependendo do tipo de imagem ou objeto, né, pode demorar no máximo isso aí, ou menos, depende do tamanho, beleza? Agora, uma coisa interessante é que ela vem também no próprio drive, você tem como personalizar, aí vai depender do software, mas até 1,20 m de comprimento você vai conseguir colocar. Aí você tem que comprar, né? Comprar a folha já cortada desse tamanho e personalizar no drive dela e também no software que você vai usar, tá bom? Beleza, outra coisa, mais uma coisa que ela não tem, ela não faz impressão sem borda. Né? Ela tem um limite ali de 3 milímetros ali na lateral, no finalzinho dela lá, uma questão de 8 a 6 milímetros mais ou menos. Quer dizer, não tem como você fazer também porque não foi feito para fazer fotografia, é uma impressora para sublimação. A não ser que você queira fazer um negócio no limite maior dela, aí você vai ter que colocar uma folha maior, que ela vai suportar até 25 de largura, você vai botar uma folhinha maior, aí você amplia um pouco, mas mesmo assim personalizado, você aí fica ali entre 21,5 a 22, 21,7, 21,5,8, 21,7, quase 22, beleza? É isso aí de largura, de comprimento, eu sei que ela consegue fazer até 1,20 m, beleza? E a quantidade de folhas na bandeja de papel, porque ela tem uma bandeja de papel, então você pode colocar até 150 folhas. Então, se você tem um negócio aí que você precisa de imprimir
né, colocar para sublimar a camisa e se um volume maior, ela tem essa capacidade. Você pode colocar os papéis ali sublimáticos ali e você vai conseguir colocar 150 folhas desses papéis, tanto ofício ou A4, tá? Esse ofício eu queria dizer o seguinte, tem aquela configuração do ofício 2, né, que vai até 35,5 de comprimento. Então você tem aquela largura dele, que é um pouco maior, e vai até 35, ele é maior do que o A4, um tanto assim de uns 5,5 cm, a média mais ou menos. Então você consegue fazer uma imagem maior um pouco sem precisar de personalizar, tá bom? Agora eu vou falar sobre o ciclo mensal. Ô Fábio, mas aí eu vou te perguntar, se a impressora é pequenininha, ela é A4, qual que é o ciclo mensal dela? Quantas folhas realmente eu posso imprimir? Olha, pelo que consta, pelas informações que a gente tem, é o ciclo de 1.000 e poucas páginas. Eu já vi outros equipamentos parecidos com esse aí que vai até 2.500. Eu creio que você, pelo que eu vi, tá, o ciclo mensal dela varia. Se você tiver uma demanda de 50 a 100 folhas por dia, você fala, nossa, mas é pouco, eu imprimo muito mais do que isso. Aí, meu amigo, é o seguinte, você vai poder imprimir nela? Vai. Ah, eu quero imprimir 500 folhas no dia. Pode. Não é que não pode. Mas o que o fabricante faz? Ele fez um limite ali com desgaste natural das peças dela, baseado nisso, para ela durar certo tempo. Passou daquele tempo, né? Ela vai, aquele volume, ela vai começar a dar problema nas peças, o desgaste vai ser maior. Aí o que vai acontecer se você, por exemplo, imprimir numa impressora que imprime 100 páginas, a média dela boa, né? Foi indicado o fabricante, se for 100 folhas por dia, no final do mês 2.000 páginas, 2.500 ou 1.000, se você usar mais, vai desgastar mais rápido, então você vai ter um tempo de vida menor. É isso que vai acontecer. Não é mais nada. Ah, meu Deus, eu não posso então imprimir 1.000 folhas num dia nela. Pode imprimir. Só que você tem que estar ciente. Quando você fizer isso, com o tempo, se ela vai durar tantos anos, ela vai diminuir o tempo de vida dela, então você vai ter uma impressora por menos tempo que você teria se você usasse dentro do padrão que foi estabelecido pelo fabricante. Beleza? Então você está sabendo. Porém, ela é uma impressora, né, gente, que foi feita, é uma impressora de entrada, é uma impressora, ela é uma impressora pequena, né, que não é para o cara que vai imprimir, nossa, eu vou imprimir 2.000 folhas por dia, 1.000 folhas por dia. Não é impressora para isso. Para 500 folhas, não é. Tá? Só quero deixar bem claro, não é para isso aí. Tá bom? Bem, e agora que o pessoal pergunta o refil dela, que refil que é? É o refil T49M, né? Esse refil vem com 140 ml em cada tubinho, tá? Dele. Porém é o seguinte, no primeiro carregamento você vai praticamente, né, vai usar ele para fazer o primeiro carregamento, só que no tanque dela, se você observar o tanque dela aí, ela não tem esse tanque com 140 ml, né? É menor do que 140 ml, então você coloca, enche, manda carregar, você vai fazer o primeiro carregamento, ela vai pegar um bocado dessa tinta e você completa com o restante que tiver no refil, tá bom? Então assim, a primeira vez ela vai consumir essa tinta para fazer o carregamento, primeira vez que você leva, e depois quando você comprar, né, 149 ml é um refil bem grande, dá para fazer bastante coisa, dá para imprimir muita coisa, tá? Mas na primeira vez esse refil, por ter que fazer o carregamento, então é consumido uma parte boa dele aí. Eu creio até que consome, pelo que eu já vi, a metade praticamente desse refil aí, bem bastante coisa mesmo, tá bom? Outro detalhe que eu estava esquecendo de falar sobre essa tinta sublimática é que ela é tóxica, tá? É um detalhe que eu estou comentando agora, eu já falei acima aí sobre a tinta do refil, porém que a tinta sublimática que vem nela é uma tinta, vamos dizer assim, que tem esse selo de não toxicidade. Então, assim, você pode fazer, por exemplo, brindes ou for fazer camisa para criança ou para alguma coisa que você não pode mexer, que a pessoa é alérgica, ela é uma tinta própria. Então, ela não vai te dar problema de você poder estar usando uma tinta aí que vai causar dano a alguma pessoa ou contaminar algum, né, pode ser até mesmo algum alimento, alguma coisa que ela tiver em contato, tá bom? Então, não tem problema com isso, tá certo? É uma tinta própria, que é certificada internacionalmente, que a Epson já, né, fez ela justamente por isso, pensando nessa questão aí. Então é legal, isso eu acho uma coisa legal comentar, porque, né, muitas tintas a gente não conhece a procedência. E nesse caso, você comprar direto a original, você sabe que você pode trabalhar com ela sem preocupação em qualquer tipo de trabalho que você for fazer, tá bom? E outro detalhe, que essa impressora, seguindo, né, esse padrão das impressoras Epson aí que a gente viu da série L aí, igual a 6171, vou citar depois algumas considerações sobre ela, ela vem também
com a caixa de manutenção. Você tem que comprar, ela tem caixa de manutenção e, né, é um gasto a mais, mas isso aí já tem nos outros equipamentos, o pessoal já sabe, para poder não ter aquele problema. Você mesmo pode comprar, trocar, quando tiver que fazer o reset nela, você compra a caixa de manutenção. Bem, um outro detalhe que eu tenho que comentar é o driver dela. O driver que vem nessa impressora é um driver otimizado para sublimação. Então, assim, é um drive que você, né, não é um drive, é parecido com os outros drivers que vem nas impressoras da série L aí, porém ele é otimizado para impressão sublimática, né? Então ele tem opções ali específicas para sublimação. Ele trabalha melhor, com certeza. Você vai ter menos problema e muito mais simples de lidar com ele do que se você fosse trabalhar com os drives anteriores, que são drives destinados às impressoras comuns, que são impressoras que não são sublimáticas, entendeu? Então essa questão é também uma evolução, uma coisa interessante e, né, facilita para a pessoa na hora que a pessoa que vai trabalhar vai começar na área de sublimação com a impressora até de entrada, né? Uma impressora pequenininha para quem está começando essa impressora. E agora, vamos falar de valores, né? Qual o valor disso aí, dessa impressora, né? Eu achei o valor dela, concordo, assim, eu vi, né? Concordo que ela é impressora de entrada, ela é impressora que já é otimizada, que veio para sublimação, mas o valor do mercado hoje dela está na faixa de 3 mil e poucos reais, né? Para quem está começando e vai começar, dependendo da pessoa, ainda mais numa crise dessa, ela é um pouco puxada. Eu sei que é um pouco puxado. Por isso que muita gente compra uma impressora menor da Epson, mais barata, às vezes com metade desse preço, e coloca tinta sublimática e vai usar. Porque o cabeçote permite, né? O sistema delas permite, mas não é preparada para isso. Mas dá para usar? Dá. Então muitas pessoas talvez vão ver essa impressora e vai optar por pegar uma impressora mais barata, colocar uma tinta sublimática, já que ela faz A4, é a mesma velocidade, tá a mesma coisa. Mas porém que não é, né? Na verdade, essa impressora foi feita para isso. Ela é destinada para isso, igual eu falei antes aí, o drive é otimizado, tudo dela foi feito para você fazer sublimação. Então ela é específica. Então você vai entrar com a impressora que já vai vir própria para isso. Você pode ver que a resolução dela, quando eu falei lá em cima, se você pensar assim, nossa, mas 1200 por 600 é menor, por exemplo, que a da 3150, mas não é o sistema, é a forma como foi feito, né? O drive, a tecnologia. Então o que acontece? Você tem uma impressora que vem de fábrica já para sublimação e a outra você que adaptou, né? É uma série de coisas aí que envolve isso e que modificam, né, e fazem com que ela seja uma impressora mais eficiente para fazer esse trabalho, tá bom? Então é muito diferente. Porém, eu acho o preço dela, ainda acho o preço dela assim meio salgado pela situação que nós estamos passando. Dá para ficar, dá para comprar, se o cara tiver, é uma impressora interessante para começar? Eu acho que é. Então você tem que ver aí o que você acha dela aí, beleza? Então agora eu vou falar sobre algumas coisas, né? Fazer algumas considerações, tá? Sobre esse equipamento que eu acho muito relevante. Né? Já falei lá em cima que ela é impressora, somente impressora, ela é para sublimação e é específica. Então o que eu acho interessante é que é a primeira impressora no Brasil, né? É a primeira impressora no Brasil sublimática 4. A primeira que saiu aí, poderia ter outros fabricantes. Aí você fala, não, mas outros fabricantes não fabricam impressoras sublimáticas, realmente. Mas tem fabricantes de fora que já fabricam igual a Sunglass, que ela faz. A Sunglass, por exemplo, 500, SG500, é um concorrente, tá bom? É um concorrente aí. Pode entrar no Brasil aí, concorrendo diretamente com ela. É uma impressora A4 pequenininha que faz o mesmo serviço e muito bem feito. Lá fora já existia. E entrou também lá a F100, que é a F170 nossa aqui, e estão as duas batendo lá, tem as vantagens e desvantagens de cada uma. Então, quer dizer, se entra no Brasil, né, uma impressora dessa, né, e o mercado já começa a movimentar de uma forma diferente, ajuda muitas pessoas aí que estão começando. Eu acho interessante. Então, assim, a gente tem que olhar isso, né? Quem está querendo começar deve olhar isso tudo aí, ficar de olho, se às vezes não vai começar agora, vai demorar um tempo, espera. Pode acontecer novidade no mercado. Eu acho que de agora para frente a Epson abriu a porteira. Daqui a pouquinho vai começar. O pessoal, um detalhe interessante são os dampers dela. Os dampers dela são praticamente o mesmo dumper por exemplo, da L3150. Né? Isso, por que eu estou comentando isso? Porque eu acho que facilita na hora de você, por exemplo, fazer manutenção. Com certeza, quem usa tinta sublimática sabe disso, que dá mais manutenção. Se precisar de trocar o dumper depois da garantia, vai ser mais fácil. Isso é um negócio legal. E eu achei
um detalhe legal, eu achei ela muito parecida com a L6171. Vocês olharem na tela aí, ela tá aí. Vou botar agora a L6171 aí. Inclusive eu fiz um vídeo falando da 6171, se vocês quiserem olhar, um review dela, falei dela aí. Então você pode olhar ela aí, é muito parecida. É lógico que a L6171 é uma multifuncional, ela é só impressora, mas o painel da frente ali e tal, só muda a cor, né? Se você vê, o painel é igual mesmo, tá bom? É a mesma, parece que é a mesma coisa, cara. Até os tancos é muito parecida. É irmã gêmea, praticamente foi tirada do mesmo berço. Só mudou aí a cor mesmo, tá bom? Então eu achei muito interessante. Então assim, a questão é o seguinte, vale a pena, finalmente, vale a pena comprar hoje essa Epson, a F170, né, que está no Brasil aí vendendo por R$3.000? Olha, meu amigo, o que eu posso dizer é o seguinte, se eu estivesse começando hoje, não quisesse ter erro nenhum, não tivesse problema, não tivesse ter dor de cabeça, eu compraria ela na hora. Agora, se você tem já a impressora sublimática, quer ampliar, olha bem o que eu vou falar agora, você já faz sublimação, quer usar ela para ampliar seu parque no sentido assim, fazer mais A4, impressoras A4, quer dar um upzinho para algum momento de aperto, ela também funciona. Agora, não é para colocar uma quantidade muito grande, né? Tem pessoas, por exemplo, que adaptam aí uma 5710, a WF Workforce aí, e coloca isso, mas está funcionando 100%, mas é uma adaptação. Ela, a rapidez, a velocidade, a forma que... Nossa, é uma coisa de doido. Né? Você não pode comparar, mas é uma impressora que você vai gastar seus R$5.000 para lá. São coisas diferentes, é quase o dobro. E é adaptada. E essa já não é. Então, assim, é questão de você parar para pensar. Eu quero começar sem ter problema, você pega uma dessa. Isso que é o meu conselho. Né? Você vai começar devagar e tal. Talvez você gaste um pouco, entre aspas, mais agora, mas depois você vai ter a recompensa de não ter dor de cabeça com certas coisas. Ah, não, eu quero pegar mais barato, vou começar, realmente eu estou com pouco dinheiro, né? Não posso, quero pegar uma impressora menor, quero A4, mas eu vou pegar... Então pega as menorzinhas lá, mais barata, adapta ela, vai ficar um pouco mais barato, mas eu acho que o sacrifício valeria a pena, porque é uma impressora de entrada e é própria para sublimação, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá o nosso like no canal aí, né? Se inscreva nele se você não é inscrito e eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!